Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Eu, Fernando Morato, quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu venho acumulando há muitos anos a respeito de ler e me maravilhar com poesia. E hoje queria compartilhar um poema que pode alongar um pouco o episódio, mas vale a pena, porque é um dos poemas mais lindos, é um dos primeiros que eu decorei ainda adolescente e que eu acho que vale a pena olhar porque é uma maravilha de sensibilidade e de inteligência realizados por uma pessoa que tinha pouco mais de 20 anos. O poema Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo, é um clássico e tem motivo para ser um clássico. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Um desafio para mim aqui, tornar este episódio assistível no quesito tempo, porque o poema que eu quero dar uma olhadinha hoje é bastante longo, para os parâmetros deste canal. O Álvares de Azevedo morreu um pouco antes de terminar de publicar o seu livro e por isso ele foi publicado a posteriori por outras pessoas, por um amigo dele, o Joaquim Norberto, que confundiu um pouco algumas coisas. O plano original era de que o livro tivesse duas partes. Esse livro, Lira dos 20 anos, teria uma primeira parte ortodoxamente romântica e uma segunda parte heterodoxamente romântica. Uma segunda parte que trabalharia com o lado meio alternativo do romantismo, aquele lado do romantismo que sabia que o romantismo era uma exageração, que o romantismo era uma performance. Acabaria aí o projeto original. Só que o Joaquim Norberto resolveu acrescentar uma terceira parte que teria uma série de outros poemas dispersos, outros manuscritos encontrados após a morte do Álvares de Azevedo, que atrapalhou um pouco o projeto original. Mas, ainda assim, vale a pena dar uma olhada, porque o Lembrança de Morrer é uma síntese maravilhosa do projeto romântico. É uma síntese de todos os estereótipos, feita de uma maneira exemplar. Vamos olhar para ele. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça à dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro, como o desterro de minha alma errante onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas, de meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que não zombavam, quando em noites de febre endoidecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro no peito treme ainda, é pela virgem que eu sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta deste flores, se viveu foi por ti, e na esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo, ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida.
Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto. Protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe um canto. Mas, quando preludia a ave da aurora e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa. Fantástico, fantástico, fantástico. Como eu disse, é um dos primeiros poemas que eu, ainda adolescente, decorei e fiz questão. Fiquei repetindo várias vezes para poder ter certeza de que estava trabalhando com as palavras corretas. Isso me ajudou a ter uma outra compreensão do texto. No momento em que ele virou um dia a dia na sala de aula, isso me ajudou a ter mais compreensão e ajudou, claro, esse fato de eu ter decorado o texto, ajudou a dar uma impressionada também nos meus alunos. Nossa, olha quanta coisa ele decora. Então, mas é fácil de decorar, porque o poema tem uma lógica muito clara. Ele se abre falando do isolamento do sujeito. Um isolamento que se manifesta na ideia de que, quando eu morrer, ninguém chore a minha perda. Não derramem uma lágrima impalpebremente pelo meu triste passamento. Por quê? Porque eu deixo a vida como o poento caminheiro deixa o tédio de deserto. Como uma pessoa deixa, aí tá elidida, as horas de um longo pesadelo, quando um sineiro toca e a gente acorda. Como o desterro de uma alma errante. Essas três imagens vão reforçando, vão intensificando a ideia de isolamento e de tristeza que a vida vai trazendo para esse sujeito. Para culminar nesse ponto de que eu não levo saudades quase nenhumas. Eu levo a saudade da minha mãe, de meu pai e de meus pouquíssimos amigos. Agora, quem são esses poucos amigos? Outra vez, o isolamento. Os poucos, bem poucos, e que não zombavam quando duvidavam as minhas pálidas crenças que vinham em noite de febre endoidecido. Essa ideia de que o gênio se manifesta no descontrole. O descontrole não é compreensível pelos amigos e por isso eles duvidam. Ainda assim, eles mantêm uma amizade. Mas o ponto sério aí, a partir daqui, é, depois de todo isolamento, o que eu tenho de positivo? Qual é a lembrança que eu levo? É dessas sombras que eram os meus parentes, é dessa figura de sonhos que habitava as minhas esperanças, a virgem dos errantes sonhos. Se uma lágrima às pálpebras me inunda, se eu ainda choro, se um suspiro no peito treme ainda, é pela virgem. Agora, que virgem? A virgem que eu sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda, nunca dei uma bitoquinha instalada na bochecha esquerda dela. A ideia de que o amor, esse sentimento que dá alguma vitalidade, dá alguma positividade nessa vida que foi um tédio, como um deserto, o amor é algo espiritual, é algo só dos sonhos, porque essa mulher nunca chegou perto de mim. Tanto que eu vou beijar a verdade santa e nua, eu vou encontrá-la onde? Num futuro. Como esse poema chama Lembrança de Morrer, ele está falando sobre o momento da morte, onde eu posso encontrar essa figura que habitou meus sonhos? Na vida após a morte, na vida 100% espiritual. Construído tudo isso, agora vem outra vez as imagens da solidão. Agora uma solidão diferente. Qual é a solidão? É a solidão do corpo. Se antes eu tinha uma solidão da alma, agora eu tenho uma solidão do corpo. Mais precisamente a solidão do cadáver. Descanse no meu leito solitário, numa floresta esquecida dos homens. Certo? Eu vou ficar abandonado.
E aqui vem um resumo maravilhoso. Na verdade, essa estrofe é um resumo maravilhoso do romantismo, porque ela tem tudo. Ela tem o quê? A morte, o meu leito solitário, tem a natureza, já que a sociedade não entende o sujeito, é a natureza que entende. Então eu vou ficar na floresta esquecida dos homens. A sombra de uma cruz, a religião. E aqui vamos entender que a religião é menos a instituição da igreja e mais essa conexão monumental com o universo. A sombra de uma cruz. Escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. As três coisas que sustentam o artista romântico: a arte, a poesia, o sonho, o delírio, a imaginação e o amor, o sentimento. Essas três coisas dão sustentação para a vida desse poeta que acaba de se esvair. E aqui vem o fecho maravilhoso, que é o da comunhão absoluta. Se lá no começo do poema o sujeito inicia falando: quando eu morrer, não derramem lágrimas por mim. Agora ele fala o quê? No bosque esquecido das pessoas, quando preludia a vida aurora, ou quando o céu repousa, os arvoredos do bosque vão abrir os ramos e deixar que a lua pranteie a minha lousa, que a lua chore sobre a minha lousa. A lua vai chorar aquilo que os humanos não choraram. E aqui é interessantíssimo porque há várias edições em que o que aparece é: deixai a lua pratear-me a lousa. Há outras edições que colocam prantear-me. A gente não tem mais os rascunhos, os originais do Álvares de Azevedo para decidir, mas a gente pode fazer a nossa própria decisão, a nossa própria edição. O Mário de Andrade, numa leitura, e ele estudou direitinho os românticos brasileiros, escreveu um texto maravilhoso chamado Amor e Morte. Ele, analisando esse poema nos seus arquivos, e essa é uma das coisas maravilhosas, o Mário de Andrade era muito cuidadoso, anotava tudo, e a biblioteca dele foi comprada pelo IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros, que mantém ela acessível aos estudiosos ou a qualquer interessado. Lá a gente pode pegar a edição que o Mário de Andrade tinha das poesias do Álvares de Azevedo e ler a correção que ele faz: prantear-me, e do lado do comentário: melhor. Pô, do jeito que o Mário de Andrade gostava de usar a ortografia, abrasileirando, porque sim, é muito melhor essa ideia de que a lua vai chorar o que os humanos não choraram, do que simplesmente a lua vai iluminar e dar uma continuidade ao raciocínio do poema. Fica mais circular, mais fechado, mais completo. Impressionante que um garoto de 19, 20 anos tenha condições de escrever isso. Agora, mais impressionante é que ele tem a capacidade de entender que esse é o non plus ultra, é o ponto máximo atingível do romantismo. Por isso, ele encerra a primeira parte do livro dele, A Lira dos 20 Anos, com este poema para abrir, como diz já o prefácio da segunda parte, um novo mundo, um mundo diferente, em que agora o material tem mais proeminência. É uma inteligência fantástica, porque sim, todos os estereótipos, e no melhor dos sentidos, se os românticos queriam ser muito originais, eles tinham noção de que essa originalidade é uma utopia, é uma falácia até. Ela não é real, mas ela pode ser alcançada na articulação dos estereótipos. E a articulação dos estereótipos pode ter um momento lapidar. Qual é o momento lapidar? Exatamente esse que o
Álvares de Azevedo nos proporciona com esse poema fantástico, que eu espero que vocês releiam, aproveitem a melodia melancólica da primeira dança húngara do Brahms, tocada pelo József Joachim, o violinista legendário do começo do século XX, e releiam, prestando atenção agora em todas as notas românticas desse poema fantástico.